Para quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe o like no vídeo se você gostar dele. Hoje eu estou aqui na casa do meu primo Jackson, que é da Assembleia de Deus, e eu sou católico, como todo mundo sabe. Mas nosso intuito aqui é evangelização. O intuito do canal é simplesmente esse: evangelizar, falar da palavra de Deus para aquele que mais precisa. Então, se você está me ouvindo hoje, você precisa da palavra de Deus na sua vida. Hoje o que Deus traz para nós é processo. Recebi uma mensagem relacionada a isso. Deus suscitava no meu coração essa palavra, processo. E sobre processo, o que eu tenho para dizer para vocês? Jesus, quando veio à Terra em forma de homem, ele sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, ele fez esse processo de criança até os seus 30 anos de idade, e depois dos seus 30 aos 33, um processo de profecia, para que se cumprisse a profecia até sua morte e morte de cruz. Então, o que isso me remete hoje como cristão, como uma pessoa que serve a Deus, temente a Deus? Eu tenho um processo na minha vida, e o processo da minha vida é um processo de construção. Então, nesse processo de construção, nós vamos trazer aqui a palavra em Neemias, capítulo 4, versículo 17, que nos fala o seguinte: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Por que dessa palavra? Porque no meio do nosso processo, quando a gente aceita Jesus e a gente resolve servir a Deus, na forma com que você mais se identificar, você vai passar por este processo. O processo ele não é fácil. Ninguém falou que o processo é fácil. O processo é um período de construção, e toda construção requer suor, sacrifício, dedicação. Então, tudo na vida é preciso esse processo precisa de ser suado, conquistado. Então, nesse momento de construção da nossa vida como cristão, as pessoas vão querer nos desanimar, vão querer nos deixar para baixo, dizer que não vai dar certo a nossa caminhada, dizer que a gente está seguindo o caminho errado, que não é isso, que não é que é aquilo. Então a gente vai começar a querer desistir do nosso processo. E é importante a gente entender que na vida de Jesus, ele não pulou a etapa, que ele poderia ter pulado, ele como Deus, poderia ter pulado a etapa até antes dos seus 30 anos de idade, ter feito maravilhas antes disso. Não, ele persistiu no processo, entendeu o seu caminho e continuou até os seus 30 anos. Daí então começou o processo de profecias, de cumprir a profecia, para que ele viesse a se entregar por nós. Então, na nossa vida, esse processo, a gente precisa passar por ele, entender o nosso caminho e não querer pular essa etapa de processo. Só que, como que na palavra está dizendo, vai vir as dificuldades, vão vir as tentações, e nós temos que estar em uma mão empunhando a nossa colher da nossa construção, e na outra mão empunhando a nossa espada para a nossa batalha, porque no processo nós vamos passar por essa batalha. Então, a passagem nos fala que nós precisamos construir, mas precisamos lutar. Construir e lutar, porque Jesus ele fez isso, ele construiu a sua vida até os 30 anos, e depois dos 30, no processo de profecias, ele começou a lutar contra todos aqueles que iam de encontro a ele só para acusá-lo, para condená-lo, e ele lutou contra isso. Então nós precisamos lutar contra essas pessoas, contra esses espíritos ruins que vão vir nos querer nos derrubar, contra tudo aquilo que vai querer nos enfraquecer na fé. Nós precisamos lutar, mas também nós precisamos estar de pé para poder fazer a obra acontecer. Então, essa é a palavra que Deus nos deixa hoje. E para finalizar com você agora neste momento, meu irmão, eu vou trazer outra palavra na tradução da NTLH, que está em Provérbios 16:3, e a palavra nos diz o seguinte: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Ou seja,
Entregue a Deus a tua obra, entregue a Deus o teu processo, a tua dificuldade, que vai dar certo. Tudo vai se realizar na sua vida. Mas você tem que entender que você precisa passar por esse processo. Assim como eu passei, assim como o Jackson, eu passei e estou passando, assim como o Jackson está passando por esse processo, porque o processo, eu entendo que o meu processo é infinito. É a minha vida inteira, até que Jesus vem, pega e fala assim: filho, chegou sua hora. Então, que a gente possa viver de fato entregar essa obra nas mãos de Deus, para que a nossa vida seja bem sucedida, para que a nossa vida espiritual seja bem sucedida. Amém, meu irmão? Muito obrigado pela atenção. Agradeço a todos que nos assistem.